Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, que essa gravação nossa vai ficar disponível, né? Hoje é o nossa quarta live sobre o direito. É um prazer estar com vocês nessa noite. É um prazer também estar com vocês durante o dia, durante a tarde, que vocês vão certamente multiplicar essa live para conhecer. Conhecer o quê? Conhecer qual é como é a obrigatoriedade sobre a obrigatoriedade sobre o, o uso da máscara. O uso da máscara é é um decreto do governador aqui do Distrito Federal que certamente vai atingir a vida de cada um. Então, a gente sabe que os decretos, principalmente do governo, eles tendem a fazer com que a gente possa ter a obrigação de cumprir. Eu quero saber se essa live está aí no Instagram, Edilson Barbosa. Tem como conferir? No Instagram, Edilson Barbosa, para que a gente possa ter mais pessoas tendo acesso a essa nossa live, tá? Então, hoje nós vamos comentar sobre a, o decreto do uso obrigatório da máscara aqui no Distrito Federal. Então, eu tenho certeza que interessa a muitas pessoas. Por quê? Porque o uso é obrigatório. Ao ser obrigatório o uso, certamente tem algumas penalidades se você não conseguir cumprir. O pessoal da live está no Edilson Barbosa, advogado? Então tá, vamos lá. O que que é, pessoal? A partir de quando? O que que é essa coisa do uso da máscara aqui no Distrito Federal? Eu vou dizer a vocês o seguinte: é um decreto do governador do Distrito Federal, tá? É um decreto. Quem gostar de ler a lei, eu sempre passo aqui para vocês o número do decreto, o número da lei, o ano, para que vocês possam pesquisar e ler a lei. Para vocês terem ideia, esse decreto é bem curtinho, deve ter aí os 6 artigos. E você lendo essa lei, o decreto, aí você tem conhecimento de como se comportar e como orientar também as pessoas. Então, para vocês saberem, o número do decreto é o decreto 40.648. 40.648. De que dia? Do dia 23 de abril de 2020, tá? Então, o decreto que obriga o uso da máscara facial é esse aí, 40.648, de 2020. O que que esse decreto está dizendo? Está dizendo que, no âmbito do Distrito Federal, então não vale no entorno, né? Se você mora aí em Águas Lindas, se você caminha, faz alguma coisa, trabalha em Águas Lindas, aí em Valparaíso, no Novo Gama, essas cidades que circundam o Distrito Federal, não vale. Mas aqui no DF é obrigatório o uso de máscara, tá? Desde o dia 20 é obrigatório. Agora, as penalidades é que só vão vigorar a partir do dia 11 de maio. Então, a partir do dia 11 de maio, você poderá até ser multado ou multada. O valor, me parece, que deve ficar em torno de R$ 2.000. Então, quem não utilizar a máscara facial poderá ser multado em até R$ 2.000. Então, o que que a gente orienta? E aí é todo mundo se precaver, comprar, mandar fazer ou fazer você mesmo, mas não sair de casa sem a máscara de proteção facial. O que que está dizendo lá no decreto? Ó, está dizendo que você não deve sair de casa, não andar em lugares públicos e nem privados. Para vocês terem ideia, o estabelecimento não é pode, é deve impedir a entrada e a permanência das pessoas que não estiver usando as máscaras, tá? Então você não pode
nem sair às ruas, em praça pública, às ruas, e nem entrar em estabelecimentos públicos ou privados sem a máscara facial de proteção, tá? É o que diz o decreto do governador do Distrito Federal, publicado aí no Diário Oficial do DF, no DODF, no dia 23 de abril. Esse decreto ele é bem direto. É o uso obrigatório da máscara de proteção facial no âmbito do Distrito Federal. O próprio decreto, pessoal, orienta as pessoas em fazer as suas máscaras caseiras. E aí eles orientam, lá no decreto, você entrar na página do Ministério da Saúde e fazer e confeccionar uma máscara naquele padrão, no padrão do Ministério da Saúde, para que você possa ter a proteção aí da contaminação, né, dessa pandemia do coronavírus, que não está fácil, pessoal. A cada dia que passa, mais pessoas estão sendo contaminadas. Em alguns municípios ou estados brasileiros, está descontrolado, e aí os hospitais, as UTIs, não estão comportando o número de infectados. E nós aqui no DF ainda não chegamos a esse nível. Então nós temos que continuar fazendo esse isolamento social. Aqueles que puderem ficar em casa, fiquem. Aqueles que não puderem, saiam, mas saiam protegidos. E para fazer algo que seja realmente importante. Ao sair, use a máscara para não ter problema até legal. Porque no próprio decreto está dizendo lá, olha, se você não for para as ruas usando a máscara, você está infringindo não só o decreto, mas também artigos do Código Penal e a lei federal que trata da saúde pública, tá? Então você não deve sair sem a máscara, nem hoje, né? E nem a partir do dia 11, que é o dia que vai iniciar aí a cobrança e as multas para aqueles que não utilizar as máscaras, tá? Nós temos aqui, pessoal, algumas perguntas chegando. Eu quero agradecer aí a presença da Juliana, a diretora Juliana, lá do Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural, a Dilma, Maria Dilma, né? O Ricardo, ele é o Ricardo Ferreira. Obrigado, Ricardo, por estar seguindo a gente. O Gilvan, é lá ele é brigadista. Obrigado por você estar seguindo a gente. Nós temos uma pergunta que chegou e está chegando. Vocês estão vendo aí o barulhinho? Eu estou até. Uh, o Lino também está nos ouvindo aqui. O Fernando Cota. Vou até colocar aqui, olha. O Lino, o Fernando Cota, para vocês acompanharem aí, olha. Boa noite, boa noite. A Juliana falou excelente a orientação. Tem uma pergunta do Lino aqui, eu quero que vocês acompanhem. Parabenizo, professor Dr. Edilson. Gostaria se soubesse, é esse mesmo que está na tela. Gostaria de saber se esse decreto é extensivo ao presidente Jair Bolsonaro, ou o governador deve baixar um novo decreto para Sua Excelência. Lino, realmente o decreto vai valer e vale para o presidente Bolsonaro, viu? Qualquer cidadão brasileiro. Agora, a gente sabe que ele não ainda incorporou essa situação que a gente está vivendo aqui no país. Final de semana ele pegou o helicóptero, foi lá para o entorno do DF, abraçou, apertou mão, e ele não está cumprindo, e ele não acredita, né? Ele não acredita no que está acontecendo no país. Então, esse decreto vai valer para ele também, tá? O decreto vai valer para o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, tá, Lino? Obrigado por você ter participado, porque se ele estiver no âmbito do Distrito Federal, ele será obrigado a usar a máscara. Então, é uma boa pedida aí essa lei, e a partir do dia 11 vamos acompanhar. Eu quero agradecer também a Sebastiana, que está aqui também, boa noite, Gilcineide, e aqui no Instagram, a Andréia Campos, Joelma, o Samuel. Aqui, pessoal, está dizendo, olha,
essa lei já está valendo, esse decreto? Olha, o decreto já está valendo, mas a penalidade, as penalidades só vão ser cobradas pelo poder público a partir de 11 de maio, tá, pessoal? Então, para vocês saberem dessa situação nossa, somente é possível que a gente possa ser cobrados a partir do dia 11 de maio, tá? Então, vale o decreto, mas a cobrança, as penas, só a partir de 11 de maio. Então, se você hoje sair sem a máscara, não é o permitido, porque o decreto já está valendo. Agora, a pena, a cobrança, será a partir do dia 11 de maio, tá? Isso tem uma pergunta aqui do Pablo, do Recanto das Emas. E se não usar, haverá sanções? Quais seriam essas sanções? Olha, no próprio decreto, se você não usar a máscara, você estará infligindo, né, o artigo 10 da Lei Federal 6.437. Para vocês terem a ideia, essa lei é de 1977, antiga, né? Mas é a lei que está valendo, tá, pessoal? É a lei que prevê infrações sanitárias. Então, quem não sair de máscara estará infringindo essa lei federal, tá? E essa lei, a penalidade é advertência ou multa. É aí onde entra o valor de R$ 2.000, tá? Porque quem determina é um ato discricionário do administrador. Então, o administrador público geralmente coloca essa multa num valor elevado para inibir a população, a cidadão, a não infringir a lei. E a ideia aqui seria R$ 2.000 de multa para quem não usar a máscara no âmbito aqui do Distrito Federal. Além disso, quem não usar máscara poderá estar cometendo crime que está no Código Penal, o crime contra a saúde pública, que está no artigo 268, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada, vá lá na internet e pesquise. Artigo 268 do Código Penal. É uma infração de medida sanitária, tá? Qual é a pena se é um crime? Está lá no Código Penal, tá, pessoal? Detenção de 1 mês a 1 ano. E não impede de ter a multa também, tá bom? Então, quem não utilizar a máscara poderá estar, além de não cumprir o decreto, né, estabelecido pelo governador, que tem legitimidade para publicar, ainda tem a lei federal da infrações sanitárias e tem também o Código Penal brasileiro, tá? Que fala da infração das medidas sanitárias preventivas. Então não é brincadeira, além de se proteger, além de proteger o outro, você ainda poderá, se não cumprir, tá? Isso, se não cumprir, poderá ser sancionado nessas penalidades. Multa poderá chegar até prisão, tá bom? Então, deixa eu ver que tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver. É uma dúvida do. É uma dúvida da. Deixa eu ver. Se não usar a máscara. Ah, essa pergunta é de uma mãe autista. Meu filho não obedece e não aguenta usar a máscara utilizada nas orelhas. Poderia haver uma flexibilização? É, não falou a cidade, tá? Mas é o seguinte, pessoal, nós que somos mães e pais de autistas, nós sabemos a dificuldade que é andar na rua com nossos filhos autistas, tá? Mas eu quero informar e eu quero até fazer um alerta às mães, aos pais de autistas, que a lei ela vale também para os autistas. Então, eu até sou contra a flexibilização, porque não é por ser autista ou por ser uma pessoa com deficiência que o vírus não vai atingi-lo.
Então, tem que se proteger, tem que proteger seu filho, tem que proteger o autista, a pessoa com deficiência. Então, não tem diferença, tá, mãezinha? Se seu filho é autista e ele não obedece o uso da máscara na orelha, lá pendurado, que a maioria são penduradas na orelha, a gente orienta a senhora procurar um outro tipo de proteção para o seu filho. De repente, amarrar todo na cabecinha dele, né, ou dela, ou mesmo fazer uma máscara de proteção, aquela transparente, tá? Mas não sair com ele sem a proteção. Não é só o medo da multa, é também para protegê-lo, porque senão ele vai estar exposto e a gente sabe que eles têm uma imunidade até baixa, alguns autistas, né? Por causa da comorbidade. Então a gente orienta e não há diferença. E a gente está sabendo que tem uma entidade lá em Salvador que solicitou a flexibilização do uso de máscara obrigatório para autista. E uma pessoa até colocou isso aqui nos grupos dos autistas de Brasília, e eu até coloquei que sou contra. Eu sou contra flexibilizar, porque não é por ser autista ou por ser alguma pessoa com deficiência que você não seria obrigado a utilizar a máscara. Tem que usar também. É a questão de proteção aos seus filhos. Não é a questão de obrigatoriedade ou medo de pagar ou mesmo de tentar uma forma de não ser obrigado a usar. É para proteger. E a máscara, ela vem das orientações das autoridades sanitárias, e essas autoridades a gente tem que seguir. A gente tem que obedecer porque eles que são os responsáveis por isso, por essas orientações, tá bom? Então a mãezinha que falou isso, a gente orienta a senhora a ver uma forma de fazer alguma máscara para essas crianças, ou não sair com ela nesse período, tá? A gente sabe que algumas pessoas, algumas mãezinhas, a gente acompanha, que mora sozinha, que cuida dos seus filhos sozinhos, mas aí combina com alguém da família, alguma amiga, um vizinho que entenda, né? Que saiba ficar com essa criança e saia a senhora, mas não saia com essa criança desprotegida, tá bom? Bom, tem uma pergunta aqui do Mauro. O Mauro é de Águas Lindas. O Mauro diz que trabalha em Brasília. Em Águas Lindas também é obrigatório, tá? Ele diz aqui que tem um decreto lá que é obrigado a usar máscaras no estado do Goiás. Nós pesquisamos e é verdade isso aí. Tem um decreto do governador. Como o Goiás, o governador, o âmbito é em todo o estado, então vale no município de Águas Lindas também. Tá certo ele. Aí ele diz até quando? Quando vai encerrar a obrigatoriedade de uso de máscara no DF? Eu quero dizer a você que no próprio decreto, a data de encerramento é a mesma data que vigorar o estado de emergência, pessoal. E o estado de emergência, ele é um decreto no seu parágrafo 4º, no artigo 1º, diz que é 180 dias que estará valendo o decreto que vigorará o estado de emergência no âmbito do Distrito Federal. Então, se isso é verdade, se o decreto está dizendo que vale o mesmo período, então 180 dias. Nós vamos ter que usar as máscaras obrigatoriamente no Distrito Federal até o final de agosto, tá bom? Então, por isso que a gente pede, olha, faça mais máscaras, tá? Você que sai, pelo menos tenha umas 2, 3 ou 4 na sua casa, porque até agosto será obrigatório o uso de máscara no âmbito aqui do Distrito Federal, tá bom? Então, o próprio decreto já diz quando vai encerrar. Diz quando começa a obrigatoriedade, que é no dia 11 de maio, e diz também a data de encerramento, 180 dias, que é o mesmo período que vigorará no âmbito do Distrito Federal o estado de emergência. Aprovado, é um decreto também do governador do Distrito Federal, tá? Boa pergunta. Então, a validade desse decreto, a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, que é o decreto 40.648, de 23 de abril de 2020, será no dia até
veja bem, o decreto foi 28 de fevereiro, né? Então, de fevereiro que foi colocado, que foi decretado, o estado de emergência. Então, foi no dia 28 de fevereiro de 2020 que eu fui atrás aqui, olha, quem gosta de ler a lei, é o decreto 40.475, que foi no dia 28 de fevereiro, 180 dias, 28 de agosto, tá bom? Então, 6 meses. Então, você terá que usar a máscara obrigatoriamente no Distrito Federal até agosto, até o final de agosto, tá? 28, 27 ou 28, porque alguns meses tem 30 dias, tá? Então, acho que deu para vocês saberem aí, estar por dentro dessa lei, desse decreto. Creio que vale a pena ler o decreto, tá? Conhecer, passar para outras pessoas, passar para as mãezinhas dos autistas que a gente tem contato e dizer, olha, a partir do dia 11 de maio é obrigatório a utilização da máscara de proteção facial. Vou dizer para vocês aqui aonde, olha, é nas vias públicas, tá? Nas vias públicas, nos espaços públicos, tá? Na rua, né? Também nos equipamentos de transporte, dentro dos ônibus e dentro do metrô. É obrigatório também o uso da máscara a partir do dia 11, tá, pessoal? E também nos estabelecimentos comerciais, vírgula, os proprietários deverão impedir a entrada no seu estabelecimento de pessoas sem o uso da máscara e também proibir a permanência dessa pessoa, tá? Então, muito cuidado com esse decreto. E as penalidades estão ali: advertência ou multa. Multa, o que está colocado será de R$ 2.000, mas a gente não sabe ainda, tá? O valor certinho. Mas certamente haverá multas para aqueles que não cumprirem. Eu quero agradecer a cada um de vocês por acompanhar a nossa live. Quero agradecer também a vocês que vão assistir depois. Dizer que o decreto é o decreto número 40.648, não é isso? Vocês anotaram aí, pessoal? 40.648. É um decreto que foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Leia a lei, não infrinja essa lei, se proteja, proteja os outros e certamente nós vamos sair dessa pandemia todos com saúde e prontos para continuar a nossa vida aqui no DF, no Brasil e no mundo, porque esse vírus, ele não atacou só nós brasileiros, né? Atacou o planeta inteiro. E cada um se proteja da melhor forma possível. Proteger como? Colocando a máscara, saindo de casa só se for urgente e seguindo as orientações tanto das autoridades sanitárias quanto as orientações da classe médica, tá? E aí a gente certamente juntos vamos sair desse período de pandemia, ok? Quero que vocês entrem lá na nossa página do Facebook, curta, né? Entre também na página do YouTube, curta lá a nossa página do YouTube. A gente vai, no sábado, lançar uma página só para direito dos autistas, tá, pessoal? Então, dia 9 vai ser o lançamento, será Voz Autista. Lá nós vamos gravar vídeos, vamos colocar as leis, vamos colocar as orientações de como você, familiar de autista e você autista, ter acesso às leis, tá? Então, sábado, certamente vamos fazer um lançamento dessa página, um lançamento dessa página no Facebook, no YouTube, no Instagram, e certamente vocês vão ter uma surpresa legal que amanhã nós vamos anunciar. Quem vai lançar comigo essa página, tá? Será uma página chamada Voz Autista. Vocês todos estão convidados no sábado, às 19 horas, dia 9, no lançamento da nossa página, nossas mídias sociais, falando sobre
os direitos dos autistas, tá? Um grande abraço. Quem tiver mais perguntas pode colocar aqui alguma dúvida que nós estaremos esclarecendo, tá? Nós vamos estar no Facebook, no YouTube, no Instagram, tá? Um grande abraço a vocês, uma boa noite e espero ter colaborado para vocês terem mais informações, porque educação é tudo. Um grande abraço, boa noite.